Ódio não é o que você joga sobre os outros. Ódio é aquilo que te controla. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso CNN Tonight. E a semana começa com um assunto muito atual, muito delicado, mas muito necessário. A gente precisa falar sobre ódio, como o Karnal antecipou aqui, o discurso de ódio nas redes sociais. Por que as pessoas espalham tanto ódio na internet? E mais que isso, o debate sobre como a gente vai regular o ódio na internet é um dos debates mais urgentes e mais importantes do cenário político-legislativo, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Quem vai ser responsável por conter o discurso de ódio? O Poder Judiciário ou as plataformas que lucram com esse tipo de discurso que se propaga de forma muito mais rápida? O ódio reúne pessoas, o ódio da identidade. E o ódio pode ser tornado um objeto de controle social. E nós queremos desenvolver essas ideias, racionalizar a onipresença do ódio na história. CNN Tonight, então, no ar com essa discussão super importante. Gabi e Karnal também já anteciparam algumas coisas aqui para você entender exatamente para onde vai a nossa discussão. Nesse momento tão importante, tão necessário em que a discussão se faz tão presente. Bom, Karnal, para a gente entender então o que está acontecendo agora, é sempre importante a gente olhar para o passado, entender um pouco o contexto histórico. De que maneira o ódio evoluiu ao longo dos anos? Se há uma coisa que perpassa a história, quase que um universal em história, é a raiva de um grupo, de uma pessoa, de uma religião, de uma associação contra outro. Por quê? Porque sem ódio eu não constituo limites, fronteiras. O ódio de Sakamoto é um lugar quentinho, ou seja, o ódio é uma expressão daquilo que me dá identidade. Por isso que eu tenho tanta dificuldade em abandonar o meu ódio. Imagine que o time do seu coração fosse o único time do planeta. Não teria graça alguma o futebol. Porque o futebol não é apenas amar um time, mas é poder ironizar o adversário, é poder jogar sobre o adversário algum ódio. É por isso que o ódio me dá bastante limite. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa contra alguma coisa. Eu não tenho identidade, eu apenas sei que eu não sou do outro grupo. Por isso, ódio entre religiões, ódio entre estados, porque muita gente lucra com esse ódio. Muitos estados conseguem maior controle sobre seus cidadãos através do ódio. O ódio controla as pessoas muito mais do que o amor. Nossa, e ouvindo o Karnal falar, a palavra ódio é uma palavra extremamente forte. Quando a gente fala do momento atual, internet, o ódio, de certa maneira, ele traz um pertencimento, né? A pessoa se encontra no ódio do outro. E isso propaga uma mensagem, um discurso muito perigoso, né, Gabi? Muito. E quando o Karnal fala do ódio como um processo de formação da identidade, então, a gente se diferencia para se constituir, para formar a nossa identidade, a gente percebe que é um sentimento natural. Então, é natural que as pessoas formem a sua visão sobre elas mesmas com uma diferenciação do outro. Eu não sou isso. Me lembra muito, eu falei aqui antes da gente começar, um conto do Kafka, que ele fala: ordenei que tirassem meu cavalo da estrebaria. E o meu funcionário diz: mas para onde você vai? Ele fala: eu não sei, para fora daqui. Fora daqui é o meu lugar. Então, ele sabe o que ele não quer, mas ele não sabe ainda o que ele quer. Então, nesse processo de formação da identidade, a gente, quando criança, vai formando a identidade por imitação. Imita a fala, imita o andar, mas em algum momento você precisa se diferenciar daquela pessoa que você está imitando. Então, aí tem um pouco do comecinho do ódio. E eu começo a me identificar nas redes que me permitem entrar em contato com ódios, enfim, dos mais inimagináveis. E as pessoas, porque tem o escudo da internet, se permitem expressar aquilo que antes era intolerável, porque o que as pessoas dizem na internet não é o que elas dizem no mundo real. Aí eu tenho um agrupamento de pessoas, muitas vezes, propagando o ódio de forma intolerável. Esse é o perigo. O anonimato, de certa maneira, ele encoraja a pessoa, Karnal? Eu não tenho dúvida, por exemplo, que não precisar colocar a cara à tapa, não estar presente, por exemplo, na discussão, reforça a minha coragem. Eu posso dizer o que eu quiser e não preciso pensar no tamanho do adversário, na reação do adversário. Eu apenas digo: você é um babaca, e posso deletá-lo. E posso fazer através de um perfil falso.
posso colocar um perfil falso. Isso dá muita sombra e o ódio viceja a sombra. O ódio cresce a sombra, ele germina onde existe a sombra. Quando eu jogo a luz sobre o ódio, ele fica um pouco assustado, porque o ódio precisa da escuridão para poder brotar. Geralmente o respeito ele está muito ligado ao nome, né? Então, se você se coloca ali como uma pessoa anônima, isso te dá uma segurança, uma sensação de poder. E se você soma essa sensação de poder à ignorância, ao preconceito, o resultado é desastroso. Eu acho que você falou de ignorância, eu acho que essa palavra é muito importante. O ódio tem muito a ver com o medo. E o medo tem muito a ver com o desconhecido. Quanto maior a ignorância, quanto mais a gente ignora sobre um assunto, mais a gente tem o medo do irreal. Então, quanto mais a gente ignora do outro, mais medo a gente tem dele. A gente já falou isso aqui em diversas oportunidades. Então, na internet, além de você ter o escudo do anonimato, e isso dificulta, inclusive, a responsabilização civil e criminal, né, que você poderia considerar ao olhar para alguém na rua e ofender essa pessoa, você sabe que ela pode te processar pela prática de crime contra a honra. Na internet, você tem a barreira. E você tem a barreira também de como você constrói a ideia do outro. A gente fala muito que as pessoas que são cruéis nas redes sociais, por exemplo, esquecem de pensar que do lado de lá tem um outro ser humano que sente e sofre. Então, o desconhecimento de quem o outro é, na realidade, a sua criação de um outro que não tem a mesma humanidade que você, então não reconhecer no outro o eu me torna mais cruel. É aí que todos os políticos e líderes que alimentam esse discurso de ódio se alicerçam em retirar do outro a humanidade. E esse é muito bom, essa ideia do medo que a Gabriela tocou, porque a nossa Constituição garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Porque é no anonimato que a covardia se estabelece. O ódio é medo, mas o ódio também é espelho. Ou seja, eu odeio o que eu desejo. Eu odeio aquilo que eu vejo que eu não posso ser ou que eu gostaria. Então, o ódio é medo associado à falta de conhecimento de si. O ódio é sempre fraqueza. Mas se eu sou fraco, eu odeio, eu falo para as pessoas o que eu odeio, e eu encontro que a Gabriela e a Mari também odeiam. As três fraquezas reunidas num grupo formam o trio odiador. E aí nós nos sentimos fortes. O odiador procura associação. Eu ia dizer exatamente isso. É uma ilusão de força. Eu almejo o que o outro vive, não tenho coragem de alterar a minha vida com os riscos que uma tomada de decisão implicaria. E aí eu alimento uma ideia artificial de força no odiar. Né? Não é uma força verdadeira. É uma ilusão de força. E escondida no anonimato, que, enfim, torna a coisa mais ilusória ainda. E é um pouco daquela sensação de pertencimento que a gente sempre fala aqui que as redes sociais, elas trazem, né, para as pessoas. Recentemente, trazendo um pouquinho agora o discurso do ódio para a atualidade, para o noticiário, você com certeza acompanhou o noticiário em relação ao influenciador digital, o Felipe Neto. Ele fez um vídeo para o New York Times, chamando o presidente Jair Bolsonaro de o pior presidente no mundo em relação ao combate ao coronavírus. Aí, depois disso, ele virou alvo de ataque nas redes sociais, fizeram montagens com eles, também algumas notícias falsas. Um homem foi, inclusive, até a frente da casa dele recentemente com um carro de som. E isso levantou muito a discussão do ódio também, principalmente em relação ao Felipe Neto. A gente vem acompanhando a briga dele em relação ao discurso de ódio. Mas aí é fácil, né? Ele falou ao New York Times e a pessoa que o odeia não consegue falar ao jornal do bairro do condomínio. Ele falou em inglês e bom inglês. E a pessoa que o odeia mal fala português. E aí hoje, antigamente, toda discussão terminava em nazismo. Você ia discutindo com alguém e a pessoa, você é um nazista. Hoje ela termina em pedofilia. Você acusa o outro de pedofilia. O problema disso é que o gravíssimo problema da pedofilia está sendo tão usado que todo meu inimigo é um pedófilo que vai acabar que eu não confio mais quando houver uma denúncia real desse gravíssimo problema que é a pedofilia. Então, qualquer pessoa hoje é acusada de pedofilia, como era de nazista há um tempo. Né? Existe também uma questão que é a seguinte: você pode não concordar com o trabalho da pessoa, você pode não gostar do trabalho da pessoa e criticar, de certa maneira, o trabalho dela. Mas quando você passa para montagem, para notícia falsa, aí para o discurso de ódio, você está indo para outro caminho, né, Gabi? Exato. Eu acho que tem essa limitação, então, que você tem o direito de crítica, mas o direito de crítica não te dá o direito de violar o espaço de liberdade do outro, e aí a gente coloca a proteção à honra, ou, enfim, a proteção a uma vida mais tranquila, sem eu achar que eu estou sendo ameaçado,
como é o caso da pessoa lá com o carro de som, falando quero te ver cara a cara. Mas a gente tem um outro ponto nessa questão do Felipe Neto que a gente precisa prestar bastante atenção, muito relacionado com o discurso de ódio na internet. Aqui a gente está falando de ações coordenadas e financiadas. Quando na internet, perfis que não são perfis autênticos, que estão pessoas que se escondem atrás de perfis falsos e repercutem notícias para dar a sensação de que um assunto é mais popular do que ele realmente é, o que inclusive fere as regras das plataformas. Nós tivemos notícias recentes de diversos perfis, inclusive ligados à presidência da República e a outros parlamentares que foram suspensos pelas plataformas, pelo Facebook, por comportamento inautêntico, então para repercutir um conteúdo que fazia parecer que ele tinha mais relevância do que ele efetivamente tinha, e aqui a ação coordenada no sentido de destruir reputações, e esse tipo de ação coordenada demanda investimento, então aí a gente tem dinheiro também. Então não é só o conteúdo que tem que ter limite. Existe um outro limite, que é a questão do anonimato e a questão do comportamento, que deve refletir o que de fato acontece, e não criar uma realidade paralela onde determinadas teses absurdas e ofensivas ganham mais repercussão do que deveriam ter. Só lembrando que a gente está discutindo aqui esse assunto que é tão atual, tão necessário e tão relevante, e a nossa discussão vai também caminhar para como combater o discurso de ódio hoje em dia. O que fazer se você for vítima de discurso de ódio? Quais as consequências legais disso? E mais, o que as plataformas estão fazendo em relação a isso? A gente vai trazer a Rita Vu, que é a nossa colunista fixa, que você conheceu na semana passada, parte do nosso time aqui do CNN Tonight, para trazer um pouquinho esse lado da tecnologia. O quanto as plataformas são responsáveis por isso. A gente vai discutir tudo isso ao longo do programa. Lembrando que você pode ficar com a gente aqui no estúdio, na frente das câmeras, também nos bastidores, no nosso perfil no Instagram, @CNN Brasil Tonight. Só apontar a câmera do teu celular para o QR Code para soltar um pouquinho, porque o tema ele é tão denso e tão difícil, que a gente começou a semana aqui um pouquinho... Reforçar isso, triplo coração. O discurso aqui de a gente ódio. não odeia ninguém, a cidade mineira de 3 corações, terra do Pelé. Para se soltar um pouquinho, a semana começando com um assunto muito denso, mas a gente está aqui de um jeito leve, trazendo essa discussão. Tá tudo bem, né? Passaram o final de semana bem, tá tudo tranquilo. Começando a semana aqui, muito então, bem. Com esse assunto super importante. Vamos trazer alguns dados, então, para a gente entender o tamanho desse problema que a gente tem hoje em dia. Tudo começa onde? No cyberbullying. Olha só, o Brasil é o segundo país em cyberbullying, ficando atrás só da Índia. 3 em cada 10 brasileiros responsáveis por crianças ou adolescentes disseram que eles já tiveram experiência com cyberbullying. Quando a gente fala de criança e adolescente, o tamanho que isso pode ter no desenvolvimento da criança e do adolescente é gigante, né? É muito grande. E Mari, eu não sei, a gente aqui, para quem assiste o CNN Tonight todas as noites, vai perceber que a gente, quando falou de WhatsApp, falou que o segundo maior número de usuários de WhatsApp é do Brasil, embora a gente tenha um número relativo maior que o da Índia. O primeiro é a Índia. E a gente falou dos planos das operadoras que garantem o uso de determinadas plataformas sem o custo do uso de dados. E aí a gente tem essa mesma estratégia no Brasil e na Índia. Então, quando você vê o número de cyberbullying, também tem a ver com o padrão de consumo de redes sociais pelas crianças e adolescentes. Está tudo conectado. Então, a gente tem determinado tipo de relação entre os adolescentes e aí a ofensa, o bullying, vai acontecer por meio dessa plataforma. E a gente fala de discurso de ódio, a gente falou do exemplo do Felipe Neto, a gente vai trazer outros exemplos também de pessoas públicas que passaram por problemas como esse, mas quando a gente fala de cyberbullying, o discurso de ódio, ele tá ali naquela bolha da criança e do adolescente, e isso pode trazer uma consequência absurda, né, Carnal? E diferente, Mari, por exemplo, de quando eu comecei a dar aula, que uma criança que era atacada por um fato real ou imaginário na escola e ficava incontrolável e ela mudava de escola, hoje a nuvem lhe acompanha. Então eu posso mudar para uma escola para outro estado e lá está, a primeira coisa que se faz com coleguinha novo é colocá-lo num sistema de busca. Então, infelizmente, o discurso de ódio hoje está mais eficaz e vamos lembrar que a sua consequência mais terrível hoje é o aumento de suicídio entre crianças e adolescentes. É muito pesado para a autoestima de uma criança e de um adolescente o ódio nas redes. É muito pesado. Qualquer adulto não gosta, mas uma criança pode ficar abalada estruturalmente, né?
É complicado. Bom, o Instituto Ipsos, que trouxe esse dado para a gente do cyberbullying, também trouxe outros dados. Por exemplo, em relação às bolhas da internet, 65% dos entrevistados acreditam que os usuários da internet vivem ali em sua própria bolha, mas só 34% concordam que vivem em uma. Ou seja, a gente nunca se coloca no problema, Isso né? é como a inveja, né? Todo mundo é invejado e ninguém é invejoso. É o pecado que não tem emissor, mas tem só receptor. É curioso, né? Todo mundo acha que o outro é tapado e odioso, mas eu sou livre e vejo livremente. É muito problemático. As bolhas são uma realidade hoje da percepção do mundo, né? E eu lembrei do nosso programa sobre mentira também, né? Todo mundo mente, menos eu. Acho que é importante analisar as pesquisas sobre psicologia comportamental e entender que os vieses são os vieses de todos nós. Todos nós operamos sob viés de confirmação, todo mundo está querendo pertencer. Então, a gente busca mesmo opiniões que têm a ver com aquilo que a gente acredita, porque quando a gente vê a nossa visão de mundo confrontada por outra visão, isso gera um certo desconforto. Então, é um processo de aprendizagem e a gente só vai melhorar a nossa forma de pensar o mundo e, portanto, a gente só vai escapar desses vieses se a gente conseguir reconhecer que eles existem, porque senão a gente vai estar iludido e aí a gente vai ser cada vez mais condicionado por eles. E traz a importância de um outro assunto que a gente falou muito aqui no Tonight, que é o diálogo, conversar, tentar furar essa bolha, tentar conversar com o outro, se colocar no lugar do outro. Também, quando a gente fala de discurso de ódio, é super importante. Mas, enfim, como combater o discurso de ódio, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje. O primeiro passo é conhecer contra quem a gente está lutando, contra o que a gente está lutando. Tem uma ONG que está trabalhando muito em cima disso. A Words Heal the World. Palavras curam o mundo. A gente falou com a Beatriz Buarque, ela é fundadora dessa ONG e pesquisadora também. Olha só. Eu costumo dizer como é que a gente vai combater uma coisa se a gente não conhece. Como é que a gente vai combater o crime de ódio no Brasil se a gente não sabe a dimensão? A gente não sabe quais são os tipos de crime que são mais prominentes, a gente não sabe as regiões onde esses crimes são mais comuns, né? Por isso a gente desenvolveu o mapa do ódio. Já estamos trabalhando na versão 2019, mas o que eu posso antecipar já notamos um aumento no número de crimes motivados por preconceito com relação à origem da pessoa, né? A gente chama crimes de xenofobia. Eu acho isso extremamente grave, porque no Brasil pouco se fala de xenofobia e esse problema existe, principalmente ali no norte. Forte o que ela traz, né? Ela trouxe ali já um dado pra gente para discutir xenofobia. E aquilo que a gente fala, quando você está falando de discurso de ódio na internet, você soma o anonimato à xenofobia e você leva ao discurso de ódio. Que triste isso, né, Karnal? A gente ainda tem que falar sobre isso. E antes que a gente tenha que consultar o dicionário da Mari, xenofobia é a desconfiança ou ódio aos de fora, aos estrangeiros, ao xenói. Também tem xenelasia, a expulsão do estrangeiro. Ou seja, nós temos que pensar que a diferença causa medo. Só que no Brasil, a não ser que você seja diretamente descendente da Iracema do José de Alencar, você é estrangeiro em algum momento da sua história familiar, como eu, como todos que estão aqui. Afinal, quem não é nitidamente indígena veio de fora. Vamos expulsar os de fora? Bem, o Brasil vai ficar nas mãos dos seus habitantes originais. E até quando a gente for pensar sobre os de fora, a gente vai ter que voltar para a criação dos estados nacionais, né? Quem é o estrangeiro? Então, esse mito do estado, os limites territoriais, quem é o francês, quem é o alemão, quem é o brasileiro, tudo isso também parte de uma diferenciação do nós e do eles, que sempre serviu para que a gente gostasse mais de quem está aqui com a gente do que do outro que está lá, que a gente determinou que é diferente. Na nossa cabeça. Bom, a gente tem números que mostram o aumento do discurso de ódio nas redes sociais, dados comparando o período que vai de 1º de janeiro a 27 de julho de 2020 com o mesmo período do ano passado. Esses dados são da SaferNet Brasil, você vai ver aí na tela. Então, comparando ali 2019 com 2020, a gente tem no total, olha ali, quase 15 mil denúncias e mais de 30 mil, isso de um ano para o outro. E aí a gente tem ali, ó, por exemplo, denúncias feitas entre 2019 e 2020 de neonazismo. Olha o salto que deu, 560 denúncias, quase 7 mil denúncias. Então a gente tem violência ou discriminação contra mulheres, racismo, homofobia, intolerância religiosa, xenofobia, apologia e incitação a crimes contra a vida. Ou seja, um salto muito grande que fala muito sobre o momento que a gente está vivendo agora.
a Djamila Ribeiro, que é escritora, ela decidiu entrar com uma representação no Ministério Público contra o Twitter na semana passada, alegando que o Twitter explora economicamente o racismo e a misoginia e lucra com ataques sem defesa a mulheres negras. E aí ela foi um dos assuntos mais comentados do Twitter na semana passada por ter feito ali uma propaganda para uma empresa de mobilidade, e aí as pessoas começaram a falar sobre isso e a Djamila sofreu muitos ataques. Ela também registrou boletim de ocorrência em relação a isso, por causa de ameaças que ela e a filha adolescente receberam. E a gente vai trazer a Djamila para a nossa conversa, ela vai entrar com a gente aqui por Skype para conversar com a gente, para entender o que aconteceu. Djamila está aqui, ó, no nosso telão. Djamila, primeiro eu queria agradecer muito mesmo o seu tempo em conversar aqui com a gente, dizer que é um prazer imenso receber você aqui. Infelizmente, para falar sobre um assunto tão difícil, né? Você que está passando por isso agora, você e sua filha passando por isso agora, e aí a gente vê o número, né, de discursos de ódio, de denúncias de discurso de ódio aumentando muito de 2019 para 2020. Eu queria saber um pouquinho, de maneira geral, como está a sua visão em relação a isso, como uma pessoa que está, infelizmente, como personagem desse problema. Olá a todos, olá Mari, Karnal e Gabriela, é um prazer conversar com vocês. Infelizmente, esses ataques já faziam parte do meu cotidiano, até porque como ativista sofro uma série de ataques, recebo uma série de mensagens odiosas, mas nesse caso, né, como você relatou bem na semana passada, esses ataques acabaram extrapolando aí todos os limites e as pessoas, enfim, não sei ainda quem foi, né, tá em investigação, acabou mandando uma mensagem de ameaça também à minha filha de 15 anos. Importante dizer que no Twitter, o Twitter é um espaço muito tóxico para mulheres negras. A gente tem aí pesquisas como da Anistia Internacional, que mostram que mulheres negras têm 84% mais chances de receber comentários desrespeitosos no Twitter, e a tese de doutorado do Luiz Valério, que é um PhD em Sociologia, mostrando que 81% dos discursos de ódio no Twitter são direcionados às mulheres negras. As pessoas, elas não têm muita responsabilidade, elas saem falando o que elas querem, as pessoas não checam. Não é a primeira vez que esse tipo de ataque acontece comigo. Ano passado, uma garota disse que eu estava processando ela e, de repente, quando eu vi, estava todo mundo no Twitter me xingando, as pessoas indo no meu Instagram. Era só consultar o site do Tribunal de Justiça para ver, eu nunca processei ninguém. Então, as pessoas, elas têm aí uma série de incômodos com mulheres negras, às vezes com o nosso pensamento, não leem o que a gente escreve, simplesmente deturpam, debocham, rebaixam o nível do debate e acabam aí passando uma série de informações desrespeitosas para frente que levam a comportamentos de manada e que, infelizmente, dessa vez culminou aí a um ataque a uma adolescente. Djamila, eu estou muito feliz de estar conversando com você nesse momento, mas você sabe que eu sou uma fã, eu sempre falo do quanto as suas obras abriram a minha cabeça, e eu queria me referir a uma delas, o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, porque o trecho em que você fala que a mulher negra combina mais de um tipo de opressão foi um trecho que me marcou muito na leitura. E aí você traz aqui o dado de que o ambiente do Twitter é um ambiente particularmente tóxico para as mulheres negras. Eu, obviamente, penso nisso. Então, é o grupo na nossa sociedade mais vulnerável e essa lógica, essa vulnerabilidade, ela é transposta para a rede social. De alguma maneira, e pensando aqui no que ensejou esse seu processo contra o Twitter, você acha que existe uma dificuldade em entender qual é o limite da crítica que tira o direito da mulher negra de decidir sobre a própria vida e de assumir o seu protagonismo? Porque você fez uma decisão sobre uma campanha, sobre um trabalho, e de repente as pessoas que poderiam discordar ou concordar, mas de alguma maneira elas se colocam num papel de quem pode dizer sobre qual atitude que você deve tomar na sua vida. Você enxerga dessa maneira? Com certeza, Gabriela, tem toda uma construção de colocar as mulheres negras em lugares subalternizados, e quando essas mulheres saem desses lugares, é como se esses ataques dissessem voltem para os seus lugares. As pessoas, elas ainda não conseguem enxergar com naturalidade que mulheres negras estejam ocupando lugares de destaque. Inclusive, na tese de doutorado do Luiz Valério, ele diz que esses ataques se dão por conta da ascensão de mulheres
Então, tem toda uma visão, não só esse especificamente. Quando eu fui lançar meu livro ano passado na França, uma série de pessoas começaram a escrever: agora está lançando o livro na França, e a periferia, agora ela é arrogante, olha ela tirando onda na França e o Brasil aqui num caos, como se eu fosse responsável pelo caos que o país se encontra. Então, é sempre esse lugar de acreditar que nós, mulheres negras, temos que carregar o mundo nas costas, como se nós já não fôssemos a base, né, da pirâmide social que sustenta aí uma série de opressões. Mas quando a gente sai desse lugar que nos foi imposto, tem aí uma série de incômodos, né? O cômodo tipo, agora ela está vivendo muitos livros e ela está rica, queria eu, né? Não estou ainda, mas e se eu... Uma série de que vem, que as pessoas trazem disfarçados de críticas, mas que, na verdade, são os incômodos por ver mulheres negras ocupando lugares que antes não ocupavam, e, sobretudo, também porque ainda querem nos tutelar, né, e querem dizer para nós quais são os lugares que nós devemos ocupar. É um prazer conversar com você de novo, Djamila, um prazer ouvi-la. Você nota, como boa filósofa, que é a contradição, ou seja, não acusam um autor brasileiro branco de fazer sucesso em Paris, mas acusam a você pelo sucesso. Mas você tocou num ponto novo que eu acho muito importante. Você não apenas está denunciando o CPF do odiador, agora você nota o CNPJ dele, ou seja, há uma empresa lucrando com o ódio. E isso é muito importante, porque se existe o ódio, alguém deve estar ganhando com ele. E a sua denúncia, além de mostrar coragem e o custo que ela tem, ela está denunciando que o ódio também gera lucro. O ódio é também um sistema de gerar receita. Eu acho isso muito inovador, além da denúncia óbvia do racismo estrutural que acomete o mundo, em particular o Brasil. Eu acho isso muito interessante como foco de análise, Djamila. Perfeito, Karnal. Eu que estou feliz de poder conversar com você mais uma vez. Essa tese, né, da exploração econômica do racismo é uma tese pensada pelo Adilson Moreira, que é um intelectual brilhante, que escreveu um livro chamado Racismo Recreativo. E é interessante perceber como o Twitter não toma providências, né, em relação a isso. E eu fiquei uma semana... Na semana passada, por exemplo, eu fiquei em primeiro lugar no Trend Topics, com as pessoas me atacando sem nenhum direito de defesa, direito ao contraditório, e isso gera anúncios, né? Os anunciantes vão lá, isso gera mais dinheiro e mais receita para essa empresa, e também porque eu estou fazendo parte de uma campanha internacional chamada Stop Hate for Profit, que é uma campanha pensada por algumas organizações estadunidenses, como a Liga Antidifamação, a Associação pelo Progresso das Pessoas de Cor e a Associação Colors of Change. Nos Estados Unidos, eles estão muito em cima do Facebook, porque lá é a plataforma mais problemática, fazendo campanhas também para que as marcas não anunciem no Facebook enquanto eles não melhorarem as suas políticas, enquanto não punirem esses discursos de ódio. E aqui no Brasil, eu estou, enfim, representando o Twitter, porque, de fato, eles lucram com esse tipo de ataques, uma vez que 81% do discurso de ódio são destinados às mulheres negras, eles estão lucrando, fazendo essa exploração econômica do racismo e da misoginia, não melhorando as suas políticas, não punindo esses discursos de ódio. Muitas vezes esses posts são denunciados e a resposta que a gente recebe é de que não violam os padrões da comunidade. Então, de fato, eles precisam melhorar esses padrões, precisam, de fato, trabalhar de uma maneira mais incisiva, porque esses ataques, além de eles lucrarem com isso, esses ataques podem destruir a vida das pessoas. É isso que as pessoas não percebem, né? Leva aí a uma série de problemas, de assassinatos de reputação, a ameaças, e o quanto que isso pode impactar a vida das pessoas concretamente. Então, a gente foi para essa tese, né, de representar o Twitter, porque não me interessa processar indivíduos, né, que são milhões nessa rede social. Me interessa representar aquela plataforma que permite que esses discursos de ódio aconteçam e, pior, e lucrem com eles. Djamila, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente no Tonight. Obrigada por trazer esse depoimento tão importante, tão necessário nesse momento. É um prazer imenso e as portas estão abertas para a gente conversar bastante, cada vez mais, sobre esses assuntos tão relevantes e tão necessários. Obrigada mesmo. Obrigada.
Bom, a gente conversou então com a Djamila Ribeiro, que recentemente vem sendo vítima de discurso de ódio, mais precisamente no Twitter, né? E ela traz, então, esse lado pra gente que é super importante. Não só a Djamila Ribeiro, como pessoa pública passa por isso. A gente lembra também de outros casos de pessoas que foram vítimas de discurso de ódio. A gente tem o caso da apresentadora Maju Coutinho. Ela foi alvo de comentários racistas no Facebook. E aí, depois disso, começou um movimento, Somos Todos Maju, um movimento extremamente importante. Outro caso ainda mais grave, né? Se a gente falar de uma criança, a filha do Bruno Gagliasso, da Giovanna Eubank, foi alvo de comentários racistas numa foto que a própria Giovanna postou. A filha dela é do sul da África, foi adotada durante uma viagem do casal para lá. O Bruno chegou a prestar queixa na polícia. Preta Gil também já passou por muitos problemas na internet, já foi alvo de ataques racistas na página dela. Em 2016, um grupo invadiu o perfil dela no Facebook e disparou várias ofensas, e ela fez um desabafo sobre isso, disse que é uma epidemia de desamor e ódio que se alastra e atinge a todos. Disse que estava cansada da impunidade, dessa onda de ódio, de gente que escreve o que quer para atacar quem está quieto. E ela dizia que ela queria justiça. Fora do Brasil, a gente tem o caso da atriz Kelly Marie. Ela fez Star Wars. Quando o filme estreou, ela sofreu vários ataques por causa do peso, por ser mulher, por causa da origem asiática. Chegou a sair do Instagram por causa disso e também fez um depoimento super forte, dizendo que por meses ela entrou numa espiral de ódio nos recessos mais sombrios da mente dela, onde ela colocou as palavras dos outros acima da própria autoestima. Então a gente vê o relato dessas pessoas que passaram por situações horrorosas de discurso de ódio, o relato da Djamila, e muitas vezes a gente precisa lembrar que do outro lado, como a Gabi diz, tem uma pessoa que sofre e muito com isso, né? Destruição de reputações, como a Djamila falou, né? E acho que quem decide se expor nas redes... Eu quero só pontuar primeiro que os exemplos que a gente trouxe no Brasil, todos de racismo, hein? Uma coisa para a gente pensar. Mas, enfim, voltando aqui. Quando a gente pensa em se expor, saber da importância que tem saber os próprios limites e trabalhar para ter consciência de quem se é, então não colocar o que está sendo dito nas redes acima das tuas convicções sobre você mesmo. Isso é muito importante, ter essa maturidade, ou se perceber que aquilo está te abalando, sair e procurar ajuda. E quando a gente ouve a Djamila, tem um outro ponto fundamental, que é quando o discurso de ódio parte de pessoas que nas lutas relevantes estariam como aliadas. Então, dentro dos grupos que defendem determinadas pautas, e isso pode ter a ver com uma lógica de internet também, que você propaga o discurso de ódio justamente para repercutir e assim ganhar mais visibilidade, como as pessoas muitas vezes atacam os próprios aliados. Isso é muito complicado e tem a ver com a cultura do cancelamento. Isso é um fogo amigo, né? E hoje, como disse a Djamila, isso é fonte de lucro, né? Então, eu quero brigar com pessoas que têm exposição. Eu quero que essa briga gere mais likes ou mais adesões ao meu grupo, né? Essa cultura de cancelamento, naturalmente, que eu devo me afastar de pessoas que tenham uma posição ilegal e antiética como racismo. Mas eu tenho que cuidar que atrás de uma cultura de cancelamento tem também interesse econômico. Eu quero acabar com um concorrente, eu quero ganhar exposição. Eu lembro da biografia do Assis Chateaubriand feita pelo Fernando, que ele fala que no início da carreira o jornalista queria brigar com alguém importante e ficava lançando cartas na época. Os jovens não sabem, carta era um pedaço de papel que você escrevia, botava um envelope e enviava. Você lançava cartas para ver se alguém importante lhe dava atenção. Todo mundo que tem alguma exposição à internet sabe que é alvo constante, gente implorando por uma briga. Por favor, me note. Eu estou aqui brigando, eu lhe insulto, você não vai dizer nada. O silêncio é uma boa resposta. Porém, quando se trata de racismo, o silêncio é criminoso. Porque aí eu estou colaborando para um gesto criminoso. Eu posso ficar em silêncio sobre a opinião do outro, até a raiva sobre mim, porque não gostar de mim pode até ser sinal de equilíbrio, ou ser sinal de iluminação. Mas sobre crime, o silêncio também é
cumplicidade. Por isso que a gente não fica em silêncio. Quando a gente fala de racismo, é um assunto que a gente vai discutir muito e a gente reconhece que a gente está numa bancada com 3 pessoas brancas, então toda vez que a gente fala de racismo, a gente sempre traz alguém para incluir na conversa, para falar muito melhor do que a gente sobre isso. Não, Mari, perfeita a sua colocação. Eu só ouvi o Karnal e queria dizer que quando a gente vê o discurso criminoso, a gente tem também que comunicar para as autoridades públicas para que essas pessoas que propagam um discurso criminoso, racista, homofóbico, sejam responsabilizadas na forma da lei. E a gente vai entender também quais as consequências legais disso ao longo do programa aqui, o que fazer se você for vítima de discurso de ódio, como combater o discurso de ódio, tudo isso ao longo do Tonight. Tem muita coisa, muito assunto importante para a gente conversar ainda. Bom, você viu que a gente conversou com a Beatriz Buarque, né? Ela é fundadora da ONG Words Heal the World, Palavras Curam o Mundo. E ela explicou justamente para a gente que a ONG foi fundada para combater o discurso de ódio e também diferentes tipos de extremismo. Mas o que a gente entende por extremismo? Olha só o que ela explicou pra gente. Às vezes as pessoas associam o extremismo muito à ideologia política, fascismo e nazismo. Só que o extremismo ele também pode ser entendido como qualquer crença que coloca um outro tipo de corpo social, um grupo de pessoas, como se fosse inferior, como se fosse uma ameaça, né? E aí, sob esse ponto de vista, por exemplo, o racismo, a homofobia podem ser considerados extremismo e pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre racismo e homofobia, por exemplo, como extremismo. E a gente acha importante falar isso, porque são. É importante muito falar sobre isso. A gente vai continuar conversando sobre discurso de ódio, sobre extremismo. O que é extremismo? Bom, quando o assunto envolve também tecnologia, você sabe que a gente conta também com o reforço da nossa colunista fixa, Rita Vu. A Rita já está com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Rita? Bem. Um assunto importante, extremamente necessário, e desde o começo, com certeza a Rita acompanhando, você viu como é muitas vezes impossível falar sobre o discurso de ódio sem falar sobre as plataformas que a gente tem hoje em dia, sobre as redes sociais. E as próprias plataformas têm se adaptado também para tentar combater isso, né, Rita? Perfeito o que você falou. De fato, as plataformas elas têm uma influência muito grande na nossa vida. Isso é inegável. Também é importante dizer a diferença com que cada plataforma atua contra discursos de ódio, fake news e outras coisas assim. O Twitter ele tem uma postura mais incisiva do que o próprio Facebook. A Djamila até comentou isso. De fato, as duas plataformas têm uma série de regras que eles seguem justamente para automaticamente retirar certos posts, como, por exemplo, se tiver pornografia, ele é retirado automaticamente. Mas tem algumas coisas que ficam muito difíceis, né, de serem retiradas por inteligência artificial. A Djamila até comentou da Liga Antifascista. Em 2018, essa liga, junto com o D-Lab, o D-Lab da Universidade da Califórnia, da Califórnia, eles fizeram tipo um índice do que seria um discurso de ódio. E, na verdade, esse projeto ele acabou parando porque é muito difícil de reconhecer isso, né? Apenas a máquina. Então, por exemplo, na semana passada, o Twitter ele anunciou mudanças essenciais na plataforma. Porque antes, basicamente, você tinha a mensagem, se ela tinha alguma coisa de discurso de ódio, outras coisas, a mensagem era retirada. Quando tinha link, não necessariamente. Hoje, até os links que levam a conteúdos externos são retirados também. Então, essa mudança é fundamental. Enquanto o Facebook, ele ainda continua com os moderadores, que, na verdade, é uma empresa terceirizada, no qual tem aí milhares de moderadores que ficam retirando alguns conteúdos, mas eles não dão conta, né, de tudo. E também tem muito do que eles pensam, né, a respeito daquilo. Então, o Face anunciou esse ano a criação de um conselho de supervisão de conteúdos que é independente, tem mais ou menos tem 20 pessoas, né, eles querem que cheguem a 40, e eles têm independência de conseguir legislar um pouco sobre esses conteúdos quando as pessoas recorrem, ou quando são assuntos polêmicos e etc. Sobre o Twitter, isso que você falou dessa mudança recente do Twitter, antigamente eles baniam os posts. Aí as pessoas começaram a, de certa maneira, entender isso e começaram a colocar links Exatamente. Com discurso de ódio. Então agora o Twitter ele também vai ali, ele suspende esses links com discurso de ódio. Ele retira totalmente o post. Exatamente. E isso que é interessante, e pode porque até suspender a conta, né? Exato.
Suspender, na verdade, eles dão primeiro o alerta, se eles não retiram, enfim, eles acabam banindo a conta. Só lembrando, eles anunciaram essa mudança na semana passada e começou a valer no dia 30 de julho. Isso a gente está falando sobre o Twitter. O que o Twitter considera discurso de ódio? Conteúdo que promove violência, ameaça ou abuso a etnias, raças, nacionalidades, orientações sexuais, gêneros, idade, religião e necessidades especiais. Mas eu acho muito rápido, acho que a Rita falou dos moderadores, segundo um dado que eu tenho, são 15 mil para o Facebook, no total é muito pouco para a quantidade de mensagens, mas eles são muito sensíveis à questão moral. Então, eu já coloquei, por exemplo, uma imagem de um quadro do século XIX, do Courbet, para analisar a representação do corpo feminino. Foi vedado em segundos. Aparentemente, o corpo é uma questão muito forte, o que pode ser bom, mas racismo fica muito mais tempo no ar do que o puritanismo. É muito curioso, então essas sensibilidades estão um pouco desequilibradas. Claro que eu tenho que zelar a pornografia em rede que tem acesso, crianças têm acesso, claro que eu tenho que zelar por isso, mas lembrem-se, não existe liberdade de expressão sobre crime. Dentro do tolerável, você pode discordar. Você pode discordar de posições toleráveis. Você não pode dizer, mas essa posição dessa bancada antirracista é subjetiva. Não, ela é legal no sentido de legal, não de cool. Ela é legal. Ela é absolutamente legal e ética. E racional, obviamente, não? Quando a gente ouve a Beatriz Buarque da UNG falando sobre extremismo, definir o que é extremismo, né, Gabi? É importante, mas ao mesmo tempo é muito complicado, né? Eu acho que, sei, né? A maior dificuldade que a gente está enfrentando agora no Congresso Nacional é justamente saber que, para definir qual é o conteúdo impróprio, a gente sempre vai depender de seres humanos, já que a Rita acabou de falar que a máquina não consegue fazer isso sozinha. Isso tem diversas consequências que a gente poderia discutir. Então, por exemplo, a própria opinião dos moderadores, depois a saúde mental dos moderadores, que vão passar o dia todo trabalhando com esse tipo de discurso de ódio. Então, você vê um movimento da legislação indo mais na responsabilização das plataformas por repelir o o comportamento inautêntico. Então, a gente tira o foco do conteúdo, coloca o foco no comportamento para a gente conseguir limitar um pouco a propagação do discurso de ódio. Karnal fala muito bem dos limites da nossa Constituição ao tipo de discurso que a gente pode propagar. Eu gostaria de dizer que o Brasil também observa normas de tratados internacionais que a gente incorpora no nosso direito interno. Eu vou ler aqui o artigo 13, item 5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que fala sobre limites à liberdade de expressão e diz o seguinte: a lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitação à discriminação, à hostilidade ou à violência. Então, quem está saindo por aí dizendo que pode ser racista, homofóbico, misógino e defendendo isso como se fosse um comportamento garantido pela Constituição Federal que assegura a liberdade de expressão, está errado. A liberdade de expressão, como todos os outros direitos, encontra limites dentro do próprio texto constitucional ou dentro do texto dos tratados que a gente incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro. Extremamente importante a Gabi trazer isso e falar isso, né? Porque realmente você está errado se você pensa dessa maneira. E o discurso de ódio, ele é tão presente que tem gente estudando isso há muito tempo. O movimento do ódio na internet. O pesquisador Davi Nemer, ele é antropólogo da tecnologia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e ele explicou pra gente a relação que existe entre discurso de ódio e fake news. Segundo as palavras dele, é uma relação interdependente e retroalimentadora, ou seja, são dois fenômenos ali que dependem um do outro. Vamos ouvir o que ele disse. Para você alimentar um discurso de ódio, você precisa de uma fake news, né? Você precisa de uma mentira. E as fake news, elas precisam de um inimigo para que esse ódio ao inimigo faça com que a mentira prevaleça. Se o inimigo não é mais o seu oponente eleitoral, hoje, fora das eleições, pode ser um país, pode ser uma personalidade, pode ser um youtuber. Ou seja, saindo do campo eleitoral ali, o inimigo pode ser, como ele disse, uma personalidade, um país, um youtuber. O inimigo pode ser qualquer um, né, Karnal? A moeda de troca, o Bitcoin do ódio, é o número de seguidores. Então, se você tem 4 seguidores e odeia, não tem problema nenhum. Você é um inexpressivo que odeia. Mas se você tiver milhões de seguidores, o seu gosto por chocolate
vai importar, porque você vai passar a influenciar o mercado. Lembrem que os gabinetes de ódio são muitos, de muitos perfis, eles funcionam assim. Atrás do gabinete de ódio não tem alguém que está odiando, é alguém que está instrumentalizando um rebanho para conseguir um objetivo político ou econômico. Então, quem está dirigindo esse ódio é tranquilíssimo, é quase um filósofo neoplatônico. Ele está lá tranquilo. Vamos agora jogar contra esse grupo, vamos jogar contra aquele grupo. E você está sendo enredado para alguém que está ficando rico e poderoso às custas da sua imbecilidade de odiador. Rita, a gente falou muito sobre inteligência artificial. A gente sabe que os seres humanos hoje, eles podem espalhar ódio na internet, mas tem como ensinar uma máquina a odiar? Tem sim. Queria só pegar o gancho do que a Gabi falou, porque fake news, ela é mais um processo do que o conteúdo em si, né? Então, por isso que fica muito complicado da inteligência artificial dar conta de conteúdos semânticos, ainda mais conseguir as diferenciações, de quando é uma brincadeira, uma ironia, enfim. Isso acaba sendo muito complicado. Tem um exemplo, assim, que eu acho emblemático, que é o da Tai, que é uma bot, uma chatbot, que o significado é Thinking About You. Ela foi lançada pela Microsoft em 2016. Ela ficou menos de 16 horas no ar, justamente porque ela foi projetada basicamente para responder ao que as pessoas estavam tweetando. Então, ela conseguia aprender a partir do que as pessoas davam como inputs. O que acontece? A Tai, como vocês viram nas imagens, ela é uma jovem, de aproximadamente aí de 16 a 19 anos, cabelo cor-de-rosa, branca. Então, basicamente, o que aconteceu foi um ataque coordenado a essa robô que começaram assim, os usuários começaram a tweetar coisas relacionadas a racismo, inflamações de todos os tipos, antissemitas, misóginos, sexuais, enfim. O que aconteceu é que a bot, ela virou exatamente o espelho dessas pessoas, a se comportar e a tweetar coisas terríveis. E aí, o que eu acho interessante para a gente pensar, né, algumas questões. Bom, a Tai, ela é uma fembot, né, que é basicamente a abreviação para female bot. Então, ela é uma mulher que acaba atraindo a atenção desses homens e aí eles acabam fetichizando essa imagem. Então, como eu disse, a Tai é jovem, branca, e aí eles diziam que queriam educar a Tai. Então, esse que era o intuito, e alguns deles chamavam a Tai de namorada. Então, o que aconteceu é exatamente isso. Eles transformaram a Tai como parte do grupo deles. Agora, o que eu questiono é, se a Tai fosse uma jovem negra, o que teria acontecido com ela? Porque a jovem branca, eles trouxeram, não, é minha filhinha, né? Vou cuidar, vou educar. Se fosse uma jovem negra. Então, eu acho que isso traz algumas discussões. Ela ficou apenas 16 horas e saiu. A Microsoft se eximiu de responsabilidades, mas a gente sabe que não, né? Ela foi realmente projetada para responder a isso, né? Nossa. Bom, a gente Rita tem fala umas muita... coisas, dá uns medinhos, né? Então a gente vê como a tecnologia... A máquina pode ser contagiada, né, quanto mais as pessoas, né? Bom, a gente vai continuar conversando bastante sobre isso, sobre discurso de ódio, o que fazer para acabar com ele e também quais as consequências legais disso. Tudo isso no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, hein? CNN Tonight de volta, semana começando com um assunto super denso, super importante, que é discurso de ódio, por isso que a gente está com a bancada cheia hoje, o time inteiro, Rita Vu, nossa colunista fixa de tecnologia, trazendo pra gente um lado extremamente importante sobre como as plataformas estão agindo para combater o discurso de ódio. A gente conversou também com a escritora Djamila Ribeiro, que vem sendo vítima de ataques nas redes sociais. Muito assunto para a gente conversar ainda nesse finalzinho de programa. Bom, a gente sabe que tem algumas campanhas que são contra o discurso de ódio. Por exemplo, a Stop Hate for Profit. Pare de dar lucro ao ódio. A própria Djamila falou que está se juntando a essa campanha. Uma campanha que pede para marcas não anunciarem nas redes sociais como uma forma de pressionar essas plataformas para elas adotarem alguma política efetiva contra o discurso de ódio. A gente conversou com o Daniel Dweck. Ele é diretor do Instituto Brasil-Israel, que trouxe a campanha para o Brasil. Olha só.
Na nossa bolha tem muita gente boa, mas costuma ser um mundo sem o outro. E se para o consumo das coisas é necessária a destruição da natureza, para o consumo de si é o outro que precisa ser destruído, excluído, cancelado. A destruição do outro alimenta o próprio eu e contribui para forjar a autoimagem do indivíduo ou do grupo. É por isso que a sociabilidade pronta da rede social acaba estimulando a produção de discursos de ódio e não só contribuindo para amplificar o seu alcance. Muitas vezes esses discursos contam com o apoio de empresas que utilizam plataformas coniventes para fazer publicidade. E campanhas da sociedade civil, como a Stop Hate for Profit, são de fundamental importância e devem contar com o nosso apoio. A gente falou, né, sobre o esquema de financiamento da propagação dessas mensagens de ódio, mas a gente também precisa lembrar que os anúncios são uma forma de rentabilizar o conteúdo que viraliza mais rapidamente, então um conteúdo de alguma forma mais extremado. E aí o posicionamento das plataformas nos Estados Unidos, por exemplo, seguiu uma manifestação das empresas de suspender os anúncios nas plataformas que não apresentassem nenhum tipo de resposta para a propagação desses discursos. Aqui no Brasil a gente teve também uma iniciativa no Twitter que foi o Sleeping Giants, que apontava também algumas marcas que anunciavam em perfis que propagavam fake news e tal. Rita, o que a gente faz nas redes, de certa maneira, molda também as nossas relações? Sim, a gente pode dizer que, basicamente, as redes sociais que nos informam de várias coisas, elas acabam, tecnicamente, nos controlando, né? Basicamente, a gente é moldado um pouco pela visão daquilo que a gente recebe, né? Quase como se fosse uma biopolítica digital. Eu acho que um bom exemplo é até o episódio do Black Mirror, que fala sobre isso, que chama Hated in the Nation. Ele traz à tona essa disseminação do ódio. Para não dar muito spoiler, basicamente uma jornalista, ela escreve um texto e esse texto, enfim, sofre muitas críticas na rede e a galera começou a twittar com a hashtag #DeathTo, ou seja, morte a. Então, basicamente, não só com essa jornalista, mas todo mundo que acabava, né, sendo contemplado aí por essa hashtag acabava morrendo através de um exército aí de abelhas. Eu gosto muito de Black Mirror, mas ainda não vi esse episódio. Muito bom. Me parece extremamente perturbador, mas é uma série muito boa. Karnal, quando a gente fala hoje em dia sobre uma mensagem que a gente manda, muito tempo de reflexão se perdeu, né? Antigamente, quando você escrevia uma carta para alguém, você pensava no que você escrevia, você pensava no outro. Hoje, com a rapidez, com a tecnologia, hoje o nosso tempo de reflexão ele é praticamente inexistente, né? Isso, de certa maneira, pode contribuir para isso? Eu acho que, de fato, nós temos menos tempo, isso significaria um ódio mais frequente nas redes. Porém, o ódio é antigo. O que nós temos hoje é uma capacidade de capilarização ou de ampliação, de atomização do ódio. Por isso ele se tornou um instrumento ainda mais fácil. Quando Freud estudou a questão da psicologia social individual no início da década de 20, ele lembrou que o indivíduo ele entra em identidade horizontal com outros odiadores e entra em identidade vertical com um líder. Ele está pensando na ascensão dos fascismos e dos estados totalitários de esquerda, como a União Soviética, e como o indivíduo consegue se sentir igual e, ao mesmo tempo, seguindo um líder carismático. Então, esse processo hoje é ainda mais fácil e ainda mais difícil ao combater, porque não se trata de um debate, trata-se de um exército de abelhas. Ou seja, você não pode atacar uma abelha, porque são milhares, algumas delas falsas, algumas delas artificiais, algumas delas inteligências artificiais. Bom, a gente conversou, como você viu, com a Beatriz Buarque. Ela é fundadora de uma ONG que combate o discurso de ódio. E caminhando aqui para o fim da nossa discussão, é sempre importante saber o que fazer. E ela deu orientações importantíssimas sobre o que fazer quando você se depara com mensagens de ódio nas redes sociais. Olha só. O Brasil ele tem sentido esses resquícios do que está acontecendo no mundo inteiro, como as pessoas têm usado as mídias digitais para transmitir essas mensagens de ódio. Também acho importante dizer para você que está assistindo aqui esse programa
que se você encontrar qualquer tipo de mensagem que você nota que a mensagem ela é uma mensagem de ódio, uma mensagem estigmatizando, por exemplo, os transexuais, homossexuais, a comunidade negra, tem algumas coisas que você pode fazer. Então, a primeira coisa é denunciar. Você clica nos 3 pontinhos, denuncia. A outra coisa é não compartilhe de modo algum. As mídias digitais, elas são regidas por regimes de popularidade. Então, quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, mais visibilidade você dá àquele tipo de mensagem e mais poder você dá à pessoa que originou aquela mensagem. E a outra coisa eu sei que é muito difícil, eu já senti isso na pele, mas te aconselho a não responder. Às vezes as pessoas colocam não só grupos extremistas, mas pessoas que querem incitar o ódio, elas usam as mídias sociais como uma isca. Nesse tipo de situação, o silêncio é a melhor arma que a gente pode usar naquele momento. Entendeu? O silêncio e denunciar. Muito importante o que a Beatriz traz, não alimentar esse discurso de ódio. Inclusive, na entrevista com a Beatriz, ela falou pra gente sobre uma cartilha que a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro preparou sobre discurso de ódio com algumas informações muito importantes. Por exemplo, como saber se você foi vítima de discurso de ódio. A gente pegou alguns trechos dessa cartilha, por exemplo, pergunte a si mesmo, a manifestação é ofensiva? Aí você segue ali um caminho, diz, não estou incomodado, estou incomodado, e aí você responde várias perguntas e se a resposta de pelo menos uma dessas perguntas for sim, é discurso de ódio. A gente vai colocar essa cartilha lá no nosso perfil no Instagram, @CNN Brasil Tonight, porque é extremamente importante. Em outra parte, inclusive, tem algumas dicas também do que fazer para combater o discurso de ódio. Então, ali, pratique o diálogo, jamais se esqueça da empatia, não compartilhe mensagens odiosas, ajude a sensibilizar as pessoas próximas acerca dessa realidade, auxilie as vítimas sempre que possível, denuncie. Essa cartilha, como eu disse, está lá no nosso perfil no Instagram, @CNN Brasil Tonight. Então você pode entrar lá, compartilhar essa cartilha, porque a informação é importante. E fala ali também sobre a importância de denunciar, né, Gabi? Eu ia falar justamente isso. Além de clicar nos 3 pontinhos e denunciar dentro da plataforma, fazer a comunicação às autoridades, a gente está falando da possibilidade de ocorrência de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, da possibilidade de ocorrência de racismo. A gente agora, por decisão do Supremo Tribunal Federal, tem a homofobia equiparada ao crime de racismo. Então, tudo isso tem consequências legais. Outra coisa muito importante é quando você propaga a mensagem de ódio racista, homofóbica ou que fere a honra de alguém, mesmo que você não seja o autor primeiro dela, você também pode ser responsabilizado. Então, precisa ficar atento. E quem, por acaso, for vítima desse tipo de mensagem, for vítima desse tipo de comportamento, procure auxílio jurídico, inclusive para lidar com a preservação da prova. A gente precisa de fé pública nos documentos. Aqui eu estou falando, por exemplo, da produção de uma ata notarial ou da gente levar esse conteúdo para um funcionário público que, tendo fé pública, pode atestar aquele conteúdo. Então, muito importante, porque senão as pessoas correm o risco de perder a prova do crime. Karnal, a gente está encerrando, então, o nosso CNN Tonight com um assunto super importante, super denso. Uma última mensagem, então, para quem está vendo a gente. Eu acho que existe um estudo de 1971 do professor Zimbardo, nos Estados Unidos, que fez um estudo sobre alunos transformados em carcereiros e também transformados em apenados, e ele traz esse efeito Lúcifer, do mal que habita em nós. O estudo foi criticado por alguns procedimentos não muito ortodoxos, porém, o mal habita dentro de nós. O discurso de ódio traz à tona o pequeno demônio, o pequeno Lúcifer que está dentro de cada um. Eu tenho que combater em mim e no outro. Não propagar, denunciar. Lei neles e cura para você. A cura é não beber o veneno. O veneno só funciona se você aceitar bebê-lo. Rita, uma última mensagem, então, para quem está vendo a gente. Bom, acho que, como a gente está falando disso, até a atenção das plataformas, o que é importante é a transparência. É isso que a gente tem que exigir, porque, de qualquer forma, mesmo as plataformas fazendo isso, a gente não sabe exatamente como é esse processo. Então, acho que, a partir do momento que a tecnologia ela intermedia todos os nossos discursos, e a gente tem que lembrar que as plataformas elas não são neutras, a gente precisa dessa transparência para a gente conseguir, né, caminhar.
Bom, é isso então, um assunto super importante para começar a nossa semana aqui no CNN Tonight. Semana então que está só começando. Tudo que a gente discutiu aqui, essa cartilha sobre discurso de ódio, você encontra lá na nossa página no Instagram, @CNN Brasil Tonight. Muita coisa legal, muito conteúdo lá, aqui também com a gente, mas hoje a gente termina aqui. Amanhã a gente está de volta. Um grande beijo, gente.